uma vez estamos ao vivo, mais uma tentativa para ver se a internet minha e da Sheila colabora para que a gente possa conversar com vocês. Vamos ver aqui como é que vamos ficar de conexão agora. Depois da gente fazer vários ajustes, vamos ver se a internet lá de Salvador está boa para que a gente possa conversar com a Sheila sobre... Ah, melhorou muito! A gente vai conversar sobre mentalidade financeira em tempos de crise. E para isso eu convidei a minha contadora, que também faz mentorias de finanças, a Sheila Silva, que mora em Salvador. Ela já está aqui para conversar com a gente, mas eu acho que ela travou. Você tá aí, Sheila? Tá me ouvindo? Conversar com a gente. Tá ouvindo, Sheila? Você consegue me ouvir? Eu acho que ela não tá conseguindo ouvir. Agora começou. Eu tô monitorando aqui no outro celular. Eu tô te vendo pelo seu perfil aqui no outro celular. Agora sim, Sim, agora sim. Me fala sim, uma coisa. Se apresenta aí pro pessoal. Conta o que você faz. ok. Bom dia. Isso, é que a gente não ouve. Desculpa aí, esses transtornos, né, de internet. Mas, enfim, eu sou Sheila Silva, eu sou contadora, sou formada há mais de 10 anos e há mais ou menos uns 4 anos atrás eu decidi atuar verdadeiramente na minha profissão. Porque até então eu atuava, mas eu trabalhava para outras pessoas, né? Para outras empresas no regime de CLT. Eu estou assim, balançando, é porque eu estou na rede, eu vim para a varanda para tentar uma conexão melhor. Que É, E maravilha! aí, pois é, estou aqui na rede da varanda do quarto. Foi onde a Que gente conseguiu falar privilégio! Na melhor, né? rede em Salvador. Oxe. Pois é. Então, e aí há 4 anos atrás a minha chave virou, né? Que eu podia ter o meu próprio negócio, né? Ser empreendedora, ser empresária. E aí eu fui desligada da empresa que eu trabalhava, a qual eu gostava muito, inclusive. E aí eu tomei a decisão de não mais trabalhar CLT. Uhum. Formei uma sociedade. Essa sociedade não deu muito certo porque eu descobri o mundo online. Na verdade, Ah, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de comprar online. Roupa íntima, meia, roupa de malhar, tudo eu comprava online. Eu já tinha um perfil online. E quando eu coloquei o escritório, eu entendi que eu precisava da internet para alavancar, né, o meu escritório, para que as pessoas me conhecessem. E foi aí que eu descobri esse mundo digital, que é nele que eu estou até hoje. Nesse meio tempo, a sociedade se desfez, porque o meu sócio não tinha a visão. Sim, Márcia? isso que eu ia te perguntar. O seu sócio não gostava de trabalhos online? É isso, ele não se identifica, embora ele trabalhe com TI, mas ele não se identificou muito, né, com essa questão do trabalho online. Uhum. E isso ainda é uma questão que muitas pessoas, agora, nesse tempo que estamos vivendo, é que as fichas estão caindo para muita gente, né, da importância do online, da importância do digital, de uma presença digital. Mas eu descobri isso há mais tempo. E aí, quando eu percebi que a sociedade não ia ser muito boa no sentido de visão, objetivos, do que eu queria e do que ele queria, eu achei melhor realmente findar. Nós somos amigos até hoje. E há 2 anos eu sigo sozinha. Você foi E aí eu mais, passei a seguir você sozinha. foi mais visionária do que ele, né? Porque daqui a pouco eu vou te perguntar como é que ele está agora, depois da pandemia. Pois é, né? E aí eu decidi caminhar sozinha. É um grande desafio, sim. Até hoje é. Até hoje eu confesso que eu sinto falta de um sócio, de uma sócia para compartilhar, né, ideias, projetos. Mas também eu tenho uma rede de relacionamento que a própria internet me permitiu.
ampla. E eu tenho amigos que configuram como sócios e que me ajudam quando eu quero tomar uma decisão e Uhum. quando eu estou em dúvida de algo. E assim, estou muito feliz com o que eu faço. Nesse tempo, aí eu comecei a atuar de forma digital realmente e comecei a abrir empresas em outros estados, né? Então, hoje eu atuo aqui em Salvador, eu tenho empresas, né, presenciais, vamos dizer assim, aqui em Salvador, mas eu expandi muito o digital. Hoje, em São Paulo, eu tenho empresas na capital, tenho empresa em Araraquara. Uhum. No Rio, eu estou expandindo muito e amo trabalhar para o Rio, né? Eu tenho a Márcia aí no Rio, eu tenho mais uns 6 clientes aproximadamente, tenho clientes em Niterói também. Gente, e é Então, fantástico, funciona super bem. A sua contabilidade não ser na sua cidade, a pessoa não tem que estar sentada do teu lado, a pessoa não tem que ir no seu escritório levar um papel. Outro dia, por causa dessa pandemia, eu tive que cancelar uma viagem de férias e a agência eu escolhi até para ser um pouco solidária com a agência também, eu não cancelei e pedi meu dinheiro de volta. Eu falei, vamos adiar essa viagem. Então a agência tinha que me mandar uma carta de crédito que valia por um ano. Aí a pessoa me mandou e falou: assina esse, imprime, assina, escaneia e me devolve esse documento. A agência é em Petrópolis, em outra cidade que não é aqui no Rio de Janeiro. Mas sabe o que que eu fiz? Eu peguei o documento, eu uso iPhone, né? É, Peguei o documento, abri no iPhone, assinei, apertei mandar e mandei para ele. Porque eu não tinha nem como. Não tinha tinta de impressora. Eu falei, cara, que imprimir, escrever. Assinei no iPhone, com o meu dedo, minha assinatura, mandei para ele e isso foi. mesmo. Então, hoje em dia, você tem a tua contabilidade fora, e eu e Sheila, a gente tem planilhas online que a gente modifica em tempo real. Então é fantástico isso. Eu adoro isso, encontrei quem gosta É, também, estamos as duas felizes da vida. é. Essa questão da assinatura eu também estou usando com os meus clientes e funciona super bem. Um processo de abertura de empresas, por exemplo, são muitos documentos que têm que ser assinados. E Uhum. às vezes o sócio está em um local, o outro sócio está em outro. Eu passei por essa situação essa Ainda tem semana. essa. E aí faz essa assinatura, que é uma assinatura digital. Como Uhum. você falou, tem um programa para iPhone, tem um programa para, se não for iPhone, e aí você assina, funciona muito bem. Então, assim, esse mundo digital, ele veio realmente para ficar. Agora, nessa pandemia, as pessoas estão se conscientizando disso. A contabilidade digital também, ela me permite que o meu maior objetivo hoje com a contabilidade, como contadora, é dar um auxílio financeiro, né, na gestão financeira dos meus clientes. E eu só consigo atuar dessa forma porque eu trabalho de forma digital. Porque todo aquele trabalho maçante, né, todo aquele trabalho que os contadores tradicionais que iam no shopping Livro criticando, caixa. então tudo isso de forma digital, a gente ganha tempo. Na verdade, o digital ele nos dá velocidade e tempo. E eu digo que o digital ele me aproxima dos meus clientes porque eu consigo ter tempo para dar auxílio financeiro, auxílio na gestão financeira, enquanto as outras partes da contabilidade, que é a conformidade, né, que Uhum. são os impostos de pagamento, as obrigações, elas continuam sendo feitas, mas uma velocidade maior que antes não era possível. Então, hoje, assim, Exatamente. minha maior alegria é poder dar um auxílio financeiro para o pequeno e médio empreendedor, para os meus clientes e para as pessoas também que me contratam, né, para as mentorias que eu faço em gestão E financeira. você está abrindo novas empresas agora durante a pandemia? Sim, eu tive um aumento de demanda, eu já abri agora, só no Rio eu estou abrindo a quarta empresa. Olha só. Eu estou em processo de abertura da quarta empresa. E está alavancando muito todas essas empresas com o mesmo perfil, que é transformar conhecimento, habilidade em curso online. Muito Então, se legal. você que nos assiste tem uma habilidade, né, tem um conhecimento, aprimorado sobre algo, resolve uma dor, tem uma solução para o seu cliente,
transforma isso num curso online. É, E para isso, você precisa ter uma empresa, você precisa de um CNPJ. exatamente. O que que eu falo para meus clientes também? Eu tenho clientes que são palestrantes. Tem aqui a Cristel, que acabou de entrar. Gente, de vez em quando eu olho para baixo porque eu estou monitorando os comentários por outro celular, tá? Para ficar mais fácil. Tem a Cristel Bianco, ela é Master Coach palestrante. As palestras dela, a gente está passando tudo para o online. Então, uma pessoa que quer comprar uma palestra motivacional, ela pode fazer ao vivo ou gravada, tudo online. Então, não tem porquê a pessoa ficar em casa sofrendo, falando, quando tudo isso passar. Tá, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar, né? Então, vamos vivendo e tocando os nossos negócios agora. E toda essa parte financeira não é dificuldade, a parte de gerenciamento de finanças. Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o assunto principal da nossa live, que é essa mentalidade financeira, que eu acho que é o que pega mais com, especialmente, o povo brasileiro. A gente não é treinado para pensar em finanças. A gente até tem uma coisa meio que coloca uma certa culpa na gente de que ganhar dinheiro é feio, ser rico você vai ser uma pessoa ruim. Como é que é isso? Então, essa questão da mentalidade financeira é que difere, né? Eu costumo dizer os meninos, né? Dos homens, as meninas, das mulheres. Não é algo que nasce, é o que você pontuou muito bem. Nós não temos uma educação financeira, né? Na nossa graduação, na nossa pós-graduação, no nosso segundo grau. A gente não temos, o brasileiro não tem a cultura de finanças. Uhum. E aí ele resolve empreender. Eu fiz aqui um cronograma para eu não me perder e assim conseguir passar um passo a passo, de maneira bem coesa, para que fique bem claro para você que nos assiste. Eu criei aqui 7 passos que eu acho que eu considero importantes na construção da mentalidade financeira ou no desenvolvimento, na melhoria da mentalidade financeira. Uhum. Então, o Anota, primeiro pessoal, passo... anota esses 7 passos que é muito importante para vocês lembrarem. Então, o primeiro passo é nós sabermos quem nós somos. Quem eu sou quando eu resolvo empreender. Quem eu sou na pessoa física. Quem Sheila é. Quem Márcia é. E aí, quando eu falo quem eu sou, está muito voltado, óbvio, para as finanças. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso raio-x. Qual é o meu perfil? Eu gasto mais do que eu ganho? Eu tenho o hábito de poupar, ou eu gasto tudo que eu ganho e eu não fico com nada, ou ainda pior, eu gasto e ainda fico devendo. Então, Gasta assim, a contando empresa... com o dinheiro que ainda vai entrar. Isso é um tiro no pé. Exato, exato. Então, a empresa, ela é um reflexo do dono, né? Então, assim, se eu tenho um perfil de que gasto muito, se eu não tenho o perfil de economizar, de poupar, de ter o controle financeiro na pessoa física, consequentemente eu levarei isso quando eu decido empreender. Uhum. Certo? E assim, no meu convívio, né, eu me relaciono com muitos empreendedores, eu consigo enxergar muito claro quem tem um perfil mais conservador, quem tem um perfil... Então, por exemplo, se você acha que entrar no limite do cheque especial, é só esse mês, só gastei R$ 100 do limite do cheque especial, logo, logo eu cubro. Você vai fazer a mesma coisa na sua empresa. Pois é. Certo? Então, eu preciso fazer um raio-x de quem eu sou, criar consciência de que eu preciso mudar, porque senão eu vou afundar o meu negócio. E como é que você afunda o seu negócio quando você não tem uma mentalidade financeira desenvolvida? Você mistura as contas pessoais, porque você acha que está tudo bem, que o dinheiro da empresa e o seu dinheiro é uma coisa só. Pessoas com mentalidade financeira desenvolvida não agem dessa forma. Certo? Você acha normal, um mês ou outro, a sua empresa usar o limite do cheque especial? Você se engana também com algumas ações, porque o banco ele trabalha para que você pague juros. Uhum. Ele faz um enorme esforço para que você pague juros. Então, aí, você acha que pode, tem bancos que oferecem, você usa 10 dias,
sem pagar juros. Você só paga juros no 11º dia. Aí você entra, né, nessa questão de que pode usar durante 10 dias, esquece, não consegue cobrir e entra num ciclo, né, que eu costumo dizer um furacão. E é muito difícil a gente sair de dentro de um furacão. Tá? Então, esse é o primeiro passo, é você identificar. Então, se você que assiste aqui a live é empreendedor e tem atitudes como essas, já coloca o sinal de alerta, já começa a fazer essas mudanças. Outra coisa que você precisa definir, quanto eu preciso para viver. E ter uma planilha de gastos pessoais. Esse é o passo 2? Não, ainda no passo 1, né? Quem eu sou, então eu preciso saber. Porque imagine, se você não sabe quanto você precisa para viver, você não vai saber quanto a sua empresa precisa lhe pagar. Uhum. Então, para que você saiba quanto a sua empresa precisa lhe pagar, você precisa saber quanto você precisa para sobreviver. Então, são duas coisas que caminham em paralelo. Você precisa organizar a sua vida financeira, pessoal. Você precisa mudar essa mentalidade de gastar mais do que ganha, né? Se possível, também criar o hábito de poupar, de economizar, de reserva e fazer a mesma coisa na sua empresa. Então, se você tem uma empresa, uma planilha financeira, a sua empresa também tem. Certo? E aí, quando você define, traça essas metas, aí você já está dando um primeiro passo, que é deixar claro. Eu tenho muitos exemplos assim. Ah, Sheila, quando eu pego o extrato, a conta de energia paga na pessoa jurídica. Aí eu entro em contato com o cliente. Ah, Sheila, mas quando eu fui pagar essa conta, já passava do horário de fazer uma transferência para minha conta pessoal, e era só essa continha de R$100, eu paguei mesmo na PJ. Isso são as suas crenças que estão te limitando a fazer o que é correto. Entende? Então, assim, às vezes é um ato, 2 atos, e quando você vê, você já está fazendo 10 atos que não refletem a realidade. Então, o primeiro passo é saber quem você é, ajustar, né, a sua mentalidade financeira para você estar preparado para assumir a sua empresa. E deixa isso bem claro assim, a minha empresa é o reflexo de quem eu sou. Isso feito, aí nós vamos para o segundo passo, que é fazer os ajustes em você e no seu negócio. Agora que eu sei que eu não tenho uma planilha financeira, agora que eu sei que que eu identifiquei que eu não sei quanto eu preciso, qual o valor do meu prolabore, quanto eu preciso para viver. Agora que eu identifiquei tudo isso, eu vou buscar essas informações. Então, eu vou fazer o quê? Os ajustes para, se eu gasto mais do que eu ganho, eu gastar menos, né? E para eu saber disso, criar uma planilha financeira de gastos pessoais, criar uma planilha financeira de gastos da sua empresa, separar todas essas contas, o que é da empresa e o que não é, definir o valor de prolabore. Então, aí você já está no segundo momento, desenvolvendo a mentalidade financeira, que é justamente identificar as suas falhas. Cada pessoa tem, né, uma falha assim, na questão de finanças, e ajustar esses pontos. Então, primeiro eu sei quem eu sou, em que nível eu estou, em que nível minha empresa está, o quanto que eu misturo tudo isso, o quanto é que eu gasto mais do que eu, né? O quanto é que eu penso que usar o cheque especial tudo não é nada demais. Então, quando eu faço esse raio-x, eu ajusto tudo que eu identifico que está prejudicando a mim e ao meu negócio. Entendi. Esse é o segundo momento. Tudo ok? Tá. Então, depois disso, eu vou identificar o meu comportamento, já é o terceiro momento, em relação à gestão financeira. Esse passo ele é bastante interessante. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu acredito que muita gente vai se identificar. Quando abre-se um CNPJ, a primeira preocupação é vender. Eu preciso vender, eu preciso vender, eu preciso vender. Aí você, empreendedor, investe em cursos de venda,
em um curso, em 2 cursos, em 10 cursos, e você contrata aquele vendedor maravilhoso, e o seu foco é vender. E você sai do foco principal, que é a gestão financeira. Tá? Então, quando eu tenho uma mentalidade, e aí se faça a seguinte pergunta. Em que grau, em que nível está a gestão financeira do meu negócio? Ela é o começo, o meio ou o fim? Ou eu nunca nem pensei em gestão financeira? Se faça essa pergunta. Dificilmente você vai dizer que ela é o começo. O começo da sua empresa é a preocupação em vender. Né? Então, ou ela está no meio, ou ela está no fim. Aí vem uma questão de mentalidade financeira também, que você diz assim para você, mas meu negócio é tão pequeno, vou ficar controlando centavos, reais, quando eu estiver ganhando 1.000, milhões, aí eu penso em controlar. E aí você passa a ganhar esses 1.000, milhões, mas você não faz a gestão financeira, e aí você tem faturamento, mas você não tem lucro. E aí você só se dá conta disso quando realmente sua empresa já está no vermelho. Que loucura. E aí você se pergunta, nossa, eu faturava 1.000, hoje eu faturo 10.000, 50, 100 mil, mas eu não tenho o lucro que eu desejo. Por quê? Por falta de o quê? Gestão financeira. A gestão financeira, ela tem que iniciar junto com a sua empresa. Não importa se você é um MEI, não importa que hoje a sua empresa só fatura R$1.000, não importa quanto a sua empresa fatura. Porque a gestão financeira é a bússola para os demais passos. Não adianta você ser muito bom em vender, né? Não adianta você ganhar muito, mas não saber fazer o que você faz, o que você ganha. Sheila, tinha uma loja de roupas masculinas aqui no Rio de Janeiro, perto da minha casa, que no Natal ficava fila na porta. Era uma coisa que eles vendiam enlouquecidamente. E eles faliram e sumiram do mercado. Quem vê de fora não consegue entender. Óbvio que foi gestão financeira. Porque ganhava muito. Mas aí quando você ganha muito e você foca naquele dinheiro que você ganhou, você esquece o dinheiro que você está gastando. Exatamente. Então é isso que eu digo. Não importa o que eu ganho se eu não sei o que eu gasto. E eu só sei o que eu ganho, essa balança, ela só fica equacionada, o que eu ganho, o que eu gasto, é quando eu tenho realmente o controle da gestão. Exatamente. E aí eu tenho empreendedores que nesta crise, que têm a mentalidade financeira forte, estão vivendo, estão conseguindo manter as suas empresas. E eu trago aqui o exemplo de uma amiga, que ela tem uma corretora de seguros, inclusive eu trabalhei para ela, e faz uma gestão fantástica do negócio dela. Então, ela foi para home office, ela colocou os funcionários em home office, e ela está pagando os funcionários, ela está pagando as contas dela, conseguindo manter o Prolabore, olha, porque ela tem todos os centavos da empresa registrados. Então, isso é ter uma mentalidade financeira forte. É estar preparado para todas. Engraçado que eu sempre falei que a empresa é como uma árvore. E que a gente tem que plantar essa árvore em terreno sólido e bem aerado para que ela cresça forte o suficiente para enfrentar todas as tempestades, né, do universo. Sol, chuva, as estações do ano. E agora nós estamos vivendo isso. As empresas são árvores fracas. Elas não estão conseguindo sobreviver a essa tempestade, a essa pandemia, por falta de mentalidade financeira. Primeiro, eu desenvolvo a minha mentalidade financeira e depois eu aplico. Então, por falta disso. Então, o terceiro momento é exatamente isso. Se pergunte em que grau está a gestão financeira do seu negócio. Como você coloca? É o começo? É o meio? É o fim? Ou você nem faz gestão financeira? E comece a fazer um esforço para a gestão financeira ser a prioridade, ser o começo do seu negócio. Não importa que você descobriu isso agora. O importante é dar os primeiros passos. E aí,
vão vir, né, os fantasmas, a vozinha, as crenças limitantes, lhe dizendo que isso é bobagem, que isso não é para você. Eu ouço muito dizer assim, mas eu sou boa psicóloga, eu sou um bom coach, mas negócio desses números, entenda o seguinte, se você resolveu empreender, você resolveu exercitar várias habilidades. As que você já tem, que você é muito bom, muito boa, e as que você não tem, e que exercer essa função de empresário, de empresária, lhe exige adquirir. E depois delegar, se necessário. Entendeu? Então, você precisa ter o controle da sua empresa como um todo. E a gestão financeira é ela que vai lhe dizer a hora de contratar, a hora de demitir, o quanto você vai investir em marketing. É a gestão financeira que lhe dá todas as respostas que você precisa para ter um negócio sólido e eficaz. Tá, aí me fala uma coisa. O terceiro passo foi isso, identificar o comportamento. E depois disso a gente parte para o quê? Eu tô com um pouco de medo porque a gente tem um prazo limitado de falar. Isso, eu sei. É bom você ir me dando também esses apertos, viu? Aí nós vamos para o quarto passo, que é como desenvolver. Né? Aí você vai se perguntar, tá, tudo bem, eu já identifiquei, né, que eu não sei, que isso e aquilo, como eu vou desenvolver? Pense como foi andar de bicicleta para você. Foi um treino. Pense na academia que você vai para emagrecer. É um treino. Então, comece devagar. Comece com controles mais fáceis, mais práticos. Pode ser um controle que é o tão famoso livro caixa, que é quanto entra e quanto sai. E vá começando devagar. Então, à medida que você for treinando, você vai ficando cada vez melhor, né? Então, veja isso como um desafio para você. Eu quero andar de bicicleta, eu vou treinar todos os dias até eu subir numa bicicleta e sair andando. Eu quero ficar magro, eu quero perder 10 quilos. Eu vou fazer um treino, criar um treino para que eu emagreça e atinja o meu objetivo. A mesma coisa, eu quero tomar conta da gestão financeira do meu negócio. Eu quero desenvolver a minha mentalidade financeira. Eu vou treinar diariamente até eu conseguir isso. Ou, se eu assim não fizer, eu estou colocando o meu sonho, a minha empresa em risco. Então, seria o quarto momento, é como desenvolver. É um treino constante. Que pode começar a qualquer momento, pode começar a partir de agora. Não é desculpa estar na crise para não começar isso. Ao contrário, estar na crise é que você está tendo um tempo que sobra para você fazer coisas que você dizia que faria amanhã. E eu tenho certeza que muitos empresários sempre falou assim, amanhã eu vejo como é que eu faço com a gestão financeira. Então, o amanhã passou a ser hoje. O amanhã chegou. Quando a crise... O amanhã chegou. Porque quando a crise passar, ela vai passar, você já está fortalecido para retomar uma nova empresa, um novo mundo, uma outra mentalidade, fazendo ações que até a crise chegar, você dizia que podia ser para depois. Tá, aí depois disso, passo 5. Aí o passo 5 é manter... depois eu vou fazer um resumo. O resumo já está aqui em minhas mãos. O passo 5 é manter o foco. Por que manter o foco? Vamos lá. Eu queria emagrecer 10 quilos, emagreci 10 quilos, estou feliz com o meu emagrecimento. E aí eu começo a abrir exceções, né? E aí eu como um doce aqui, um chocolate ali. E às vezes o que eu levei meses para construir, a perda de 10 quilos, eu engordei em 30 dias. Então a mesma coisa é com a mentalidade financeira. Eu assisti a live de Sheila, eu coloquei tudo em prática, eu estou melhorando, mas eu perco o meu foco. E aí eu acho que só essa conta da Coelba, né, da Embasa, como eu falei anteriormente, eu posso pagar aqui na pessoa jurídica, a minha conta da pessoa física na jurídica. É só hoje. E aí, só hoje você comete o segundo delito e você vai assassinando o financeiro de sua empresa. Então, manter o foco é muito importante. Porque, às vezes, eu conheço pessoas que começam bem,
iniciam esse trabalho de mentalidade financeira, fortalece a mentalidade financeira, mas em algum momento da sua vida empresarial se distancia. E aí, quando percebe, já está voltando para o mesmo ciclo do mesmo ponto de onde saiu. Então, manter o foco é muito importante para manter a mentalidade financeira aguçada, ativa e em prática. Não abre exceções, né? Exatamente, não abre exceções. Tá. Número 6. Número 6, vencer as desculpas, as crenças limitantes. Tá? Esse negócio não é para mim, isso não é de Deus, quem inventou isso foi o diabo, me perdoe falar assim. E aí você começa a se contar um monte de mentira que para te tirar realmente do seu foco. Meu Do que é pai nunca importante para precisou ti. disso. Minha tia deu Exatamente, certo sem fazer isso tudo. Agora, exatamente. tem que também identificar o que é crença limitante, porque às vezes a pessoa tem a crença limitante, mas não sabe que tem, né? Acha que aquilo é a realidade. Exato, porque crença é tudo aquilo que a gente crê que é verdade na nossa ótica. Uhum. Então, se eu acredito que cuidar dos números não é importante, é a minha ótica. E muitas vezes eu só desconstruo essa crença, perdão, quando eu vejo a minha empresa no vermelho, e aí eu digo assim, ou eu contrato um consultor, ou eu vou fechar as portas. E aí, às vezes, um consultor vai lhe custar 10 mil reais, 20 mil reais, e você não tem. E aí você vai se enrolando, até chegar no precipício e cair do precipício. Entende? Então você tem que estar atento. Ser empreendedor não é fácil. Não é fácil. Então, parece, no primeiro momento, quando eu falo aqui, ser difícil tudo isso. Mas é imprescindível. É o coração da sua empresa. É imprescindível. Mesmo que você trabalhe em casa, home office, não importa quanto a sua empresa fature, comece a controlar os números. Crie essa dinâmica, crie esse planejamento. Você tem que Você vai. saber o que está indo para cada lugar, tanto de entrada como de saída, né? Porque o que eu vejo acontecer muito, não sei aonde que eu vi isso, mas não me lembro, é a pessoa nem olhar o saldo do banco, porque tem medo de olhar o saldo do banco para enxergar a realidade, porque dói aquilo, né? Dói você ver que você está trabalhando com muito afinco e você olha o saldo do banco, não tem dinheiro nenhum lá. Então, encarar a realidade é ruim, mas é bom. Então, é muito importante que você saiba exatamente o que você está gastando em quê. Eu fiz uma planilha uma vez e descobri, quer dizer, eu fiz a planilha uma vez e continuo usando a planilha, inclusive compartilhada com Sheila, que fica me puxando as orelhas. E a primeira vez que eu fiz a planilha, eu descobri que em um mês eu gastei R$ 1.200, isso já tem muitos anos, era muito mais dinheiro do que hoje, em presentes. Eu olhei aquilo e falei, era tipo assim, como se fosse o preço de um aluguel de um apartamento, uma mensalidade de um aluguel equivalente. Eu gastei em presentes. Porque tenho muitos amigos e saio, muitas pessoas me convidam, tem aniversário de um, tem não sei o que do outro, já que tá na casa do outro eu vou levar umas flores, vou levar uma garrafa de vinho, aí vou levar um vinho bom. E aí eu tive que olhar para aquilo e ver que eu tinha gasto o equivalente a um aluguel com presentes. Acho fantástico quando a gente pode. Mas por que o meu dinheiro estava sumindo? Eu comecei a enxergar. Quanto que eu gasto de luz? Sheila, eu fiz recentemente uma coisa aqui. Eu gosto muito de lavar louça com água quente. Então, o meu gás, ele tem uma chavinha que eu desligo e desligo o gás. É um acendimento automático. E quando eu abro a pia, ele já acende, eu lavo com água quente, fecho. A conta do gás, quando a gente aqui no Rio de Janeiro trocou a empresa de gás, começou a ficar uma coisa absurda. Eu pagava R$ 30, um belo mês veio 85. Eu falei, que isso? 85 de gás? E aí me veio aquela ideia, vou fechar a chavinha.
Olha, caiu para metade. O mês que eu lavava a louça com água quente. E eu uso luvas, então não faz tanta diferença fisicamente. É mais, porque a louça fica mais lavadinha. Eu fechei a chavinha do gás, só de parar de lavar a louça com água quente, caiu para metade. De R$ 80 a conta passou para 40. Agora, como que eu sei? Porque eu tenho a tal da planilha, que joga as coisas na minha cara. Não só tem a planilha, e eu fico assim bem feliz de ver os meus clientes evoluindo nessa jornada, né? Como é que se você tem a mentalidade financeira aguçada, desenvolvida, Porque treinada. alguém lá da Bahia veio e tá com um coco na cabeça. E assim, ó, duas coisas na sua fala muito interessantes. A primeira coisa é o seguinte, eu sempre falo, os números conversam com a gente. Então, os números conversaram com você. Os números chegaram para você e disseram, olha, isso aqui aumentou. Né? Imagine o que acontece com o empreendedor que não tem essa planilha, que não controla nada nem na pessoa física, nem na jurídica. Ele vai pagar essa conta vem 40, vem 80, depois ela vai vir 160, e no meio de um monte de contas que um empreendedor tem para pagar, ele não vai perceber. Ele só percebe quando a sinaleira já está vermelha. Ele não percebe o amarelo. Ele pula essa etapa. Uhum. E quando você tem o controle financeiro, aqui o amarelo você enxerga, a planilha conversa. Ela diz para você que essa despesa está consumindo o seu lucro, está diminuindo o seu lucro. É o que eu chamo de torneira pingando. Se você tem uma torneira pingando na sua casa e você não identifica, você só vai saber quando a sua conta chegar mais alta do que o habitual. Assim são os negócios. Às vezes a torneira ela está pingando tão pouco, o dinheiro está indo embora, e quando você percebe, meses já se passaram. Quando você percebe, sua empresa já está no buraco. Quando você E aí é abre mais a difícil. torneira, a caixa d'água já está seca. Exatamente. Entendeu? Então, isso só é possível realmente quando a gente tem uma planilha financeira, quando a gente tem a gestão financeira. E para ter gestão financeira, antes é treinar a mentalidade. Vencer, eu anotei aqui nosso passo 6, vencer as desculpas. Porque o que é crença limitante? É tudo que você usa como desculpa. São as historinhas. Ah, mas é que... Começou a frase assim, pode parar. Mas também... Exatamente. Tá, e passo 7. Não, para mim a pior frase para mim é quando eu chamo um empreendedor pequeno para conversar, psicólogos, coaches que trabalham em casa, não estou criticando, tá, vocês nem a profissão, mas observem se não é assim. Ah, meu negócio só está começando, deixa ele crescer. E aí tome-lhe curso de venda, eu preciso vender, Essa é a desculpa número 1. Quando o meu negócio crescer. Exatamente. E aí eu pego muita demanda, e aí já vem para mim assim, Sheila, eu agora estou faturando 4 vezes mais e não sei a cor do dinheiro. O que está acontecendo com a minha empresa? Surpresa! Ela cresceu desordenadamente, né? Sem controle. Exato. E aí depois, então, que a gente vence as desculpas no passo 6, passo 7 é o quê? Passo 7 horário também. Exatamente, é agir. É fazer um plano Agir. de como começar. E aí, quando eu venho para o passo 7, ele já volta para o 1, porque quando eu falo em agir, é o que? Identificar quem eu sou, como eu gasto e equacionar os seus gastos. E também o da empresa. Então, o passo 7 é você entrar em ação e fazer um plano, né? Um plano de como começar. E como é que eu faço esse plano? Bom, eu já sei que eu tenho despesas de 2.000, um prolabore de 2.000 e estou gastando 2.500. O que é que você vai fazer? Um plano para ajustar 2.000. Né? Eu já sei que minha empresa só pode me pagar um prolabore de 1.500. Mas eu tiro 2.000.
Se ela só pode me pagar 1.500 se eu tiro 2.000, o que é que eu estou fazendo com a minha empresa? Eu estou sangrando a minha empresa. Então, aí eu tenho duas alternativas. Ou eu ajusto o meu orçamento para viver com os 1.500 que a minha empresa me dá, ou eu faço ela vender mais para que ela possa me dar os complementos de 500, de 2.000. Então, eu só tenho isso claro, eu só consigo fazer isso na prática se eu sei as minhas necessidades e se eu sei a capacidade da minha empresa. Se eu não sei isso, eu vou fazer tudo errado. Então, eu entro no agir, né? Que é o 7º passo. E antes que caia alguma coisa assim, eu botei uma frase e a gente vai conversando mais um pouco se der tempo. Mentalidade financeira é um músculo que precisa ser exercitado. Muito bom. Tá? É um músculo que precisa ser exercitado diariamente, constantemente. Fala-se muito em desenvolvimento emocional, né? Eu gosto, é uma linha que eu gosto. Há mais de um ano eu venho buscando, né, me desenvolver essa questão do desenvolvimento emocional. A mesma coisa é com a gestão financeira. É a mesma coisa com a mentalidade financeira. Desenvolvimento emocional nunca para. Porque os nossos medos, os nossos fantasmas, o nosso ego, né, eles estão sempre conosco. A gente tem que saber lidar com eles. A mesma coisa com a mentalidade financeira. Os fantasmas, as crenças, as coisas... eu costumo dizer, os bichinhos que ficam aqui lhe dizendo, né? Paga essa conta aí, rapaz. É só essa conta aí na conta da pessoa jurídica. Pega um dinheirinho da empresa para você passar um final de semana fora. Você merece. Você trabalha tanto. Cara, faz aquela viagem. Como é que pode? Aí você não planeja a viagem. Aí você sangra a sua empresa. Então, isso vai acontecer de hoje, amanhã e depois. Você tem que treinar esse músculo, o músculo da mentalidade financeira, tá forte o suficiente para dizer não a todos esses fantasmas e essas coisas. E também isso não vem de um dia para o outro, né? A pessoa não aperta o botão e vira um investidor, um economista, mas também não pode usar isso como desculpa, né? Porque existem ferramentas, como você falou, existem ferramentas para jogar isso na sua cara. Uma vez que eu montei a minha planilha, eu comecei a ver, nossa, tô pagando de plano de saúde tanto, será que eu não posso baixar? Tô pagando de internet tanto, será que eu não posso baixar? Gastei tanto de restaurante. E as contas, hein, Márcia? E as mensalidades das contas que você fechou? Os parcelamentos, meu Deus. As mensalidades também, né? Que você tinha conta, acho que no Itaú, sei lá onde mais. Lembra? Gente, eu tinha uma conta jurídica no Itaú, que Sheila vira pra mim e fala, por que você paga isso? Você tem uma conta. Era quase R$100, Era né? quase R$100 por mês que eu pagava, porque eu tinha minha conta pessoal no Itaú, que ela tentou fechar também, não conseguiu ainda. Conta pessoal no Itaú e conta PJ no Itaú. Pagava quase R$100 por mês pela PJ. Ela falou, mas por que você está fazendo isso? Bom, resumindo, hoje eu tenho a minha PJ não é no Inter não, abri no Nubank, porque a pessoa é designer, né? Então olha para a cara do Nubank e vê aqui do rosto com a marca linda que é o Nubank. Abri no Nubank e não pago nada de mensalidade. E ela, inclusive, falou, se você quiser não ter mais conta em banco físico, você faz assim, me orientou. Aí é que tá também o valor de você ter um profissional te orientando. Eu tava dando dinheiro de presente pro Itaú, porque tudo que você não usa é muito caro. Ah, mas são só R$30 por mês. Você não usa, você pega 3 notas de 10 e rasga e queima? Não, né? Tá fazendo a mesma coisa. E outra coisa também, que o hábito que as pessoas têm é de olhar para os débitos de maneira única. Então, assim, 30, o que é R$30? Multiplique 30 por 12. Exatamente. E multiplique 12 por 2 anos, 5 anos. Quanto você vai ter economizado? Então, é assim que a gente forma também uma reserva financeira.
De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho, a gente faz um montão. De montinho em montinho, faz montão. A pessoa acha que guardar R$ 10, não vou guardar R$ 10. Guarda. Daqui a pouco É ele é verdade. 20, daqui a pouco ele é 100, daqui a pouco ele é 1.000. Tem uma coisa também que me marcou muito nas nossas conversas, você tinha um dinheiro para pagar todo o seu IPTU. Você lembra dessa conversa nossa? E aí Exatamente. agora veio a crise, né? E eu nem pensava que poderia haver uma crise dessa, porque realmente uma crise dessa é algo Ninguém. que ninguém nunca Eu pensou. tenho 2 Mas o fato é que IPTUs. quando nós conversamos, você tinha o dinheiro para pagar o IPTU todo, todas as 10 parcelas, né? E aí eu fiz, eu pago 2 IPTUs. coloca no Tesouro Direto Perguntei para e mês Sheila. a mês. Sheila, o que eu faço? O Ah, que você acha melhor? Pagar à vista ou pagar parcelado? Ela falou, você tem o dinheiro? Eu falei, tenho. Mas o seguinte, bota no Tesouro Direto e paga parcelado. Eu já tive um amigo economista que me falou assim, não, tem que pagar à vista. Mas aí o que acontece? Nessa época de crise, a tranquilidade que eu tenho de ter aquele dinheiro lá, e a parcela eu vou ganhando e vou pagando. E outra coisa, imposto é uma das coisas que o governo deixa você protelar na crise. Então deu tudo certo. exatamente. Então, hoje na crise, o IPTU não é a sua prioridade. Então, com esse dinheiro do IPTU, você pode ter outras prioridades que não podem, né? Como empresária, como na sua vida também na pessoa física, e você ter essa reserva. Se você tivesse pago à vista, você não teria. Exatamente. Porque o IPTU, se eu não pagar IPTU nenhum durante a crise, pode ser que depois eu possa negociar. Exato. Exatamente. Os juros não vão poder ser cobrados. Entende? Então, tudo isso é a gente assim, Pequenas ir coisas. exercitando o músculo. E fazem Exatamente. grandes diferenças. Então, As pequenas coisas fazem grandes vamos diferenças. fazer só um resumo rapidinho dos 7 passos Pronto, vamos para lá. melhorar a sua mentalidade financeira. Primeiro passo, definir quem eu sou. Qual é o meu perfil de gastador e não investidor, ou até de investidor. Vamos ser assim otimistas. Mapear o como você gasta o seu dinheiro. Número 2, fazer ajustes. Ajustar o que está errado para criar uma planilha, fazer um planejamento, ajustar para que as coisas comecem a entrar nos eixos. 3, identificar o seu comportamento financeiro. 4, desenvolvimento. Começar com controles fáceis de colocar em ação e manter uma constância nessa ação. Não abrir exceções, que é o 5, manter o foco. Você decidiu que aquele dinheiro é da sua empresa, aquele dinheiro é o do seu pessoal, não mistura uma coisa com a outra. 6, vencer as desculpas, as crenças limitantes, os mimimis, as historinhas. E 7, agir, colocar o seu plano em ação, ter um plano. Você vai fazer sozinho, você vai contratar alguém para te ajudar, mas o importante é que a pessoa entre em ação, senão nada disso vai funcionar. Perfeito. Olha, olha que cliente e aluna, gente. Ela é fantástica. O bom da Márcia é que ela aceita, ela recebe tudo que eu falo e coloca em prática. Mas, gente, senão não funciona. Não adianta eu ir no médico e o É médico verdade. dizer: olha, o seu problema é esse, você tem que tomar esse remédio. Ah, não, vou tomar um chá. É. Vi na internet que chá E é a bom. gente, eu falo sempre assim também, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então a gente vê aquela mulher com aquelas pernas bonitas, torneadas. Quanto tempo ela foi para academia? Quanto ela malhou? Quanto ela. E mantém. E é o que eu falo de manter. Porque se Exatamente. você deixar, cai tudo de novo. A mesma coisa é com as finanças. Entendeu? O empreendedor que cuida da gestão financeira, ele é diferenciado, sem dúvidas,
no seu negócio. Não, e Aqueles que não é. muito importante nessa história de mentalidade financeira é a pessoa entender que isso é uma coisa que se aprende. Primeiro, não é uma coisa que você nasce com aquilo. Não é uma coisa que te ensinaram na escola. Nem todo mundo teve uma educação financeira que pôde ajeitar a sua vida para que estivesse bem num momento de crise. Isso pode ser aprendido e isso pode ser aprendido em qualquer momento. Não é assim, ai que droga, se eu tivesse aprendido isso, eu estaria melhor. Então agora me ferrei mesmo. Não, pode começar agora, né? E outra coisa, que você juntar dinheiro, guardar e investir, não precisa ser com milhões. Porque a gente tem muito essa visão, a gente leigo no assunto, tem essa visão que os milionários são milionários porque eles têm dinheiro para investir. É o contrário, né? É. Você tem que sempre se perguntar assim. Eu sempre me pergunto assim, eu digo, nossa, outro dia eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 44. Então, 24 anos se passaram e eu não percebi, né? Então, se eu, desde os 20 anos, estivesse economizando há 24 anos, com certeza hoje o dinheiro estava trabalhando para mim. E só que eu despertei para isso, né, não foi aos 20 anos. Só que hoje, com 44, qual é a minha meta? É daqui a 10 anos eu quero dinheiro trabalhando para mim. Criar metas também é importante. Não importa a idade que você tem agora. Se você tem 50, pronto. Daqui a 10 anos. Com 60 anos eu quero ter uma quantia de dinheiro que ele trabalhe para mim. E 10 anos é um prazo muito bom para conseguir muito isso, bom. não é? Eu tô falando 10 anos justamente assim, com folga. Exatamente, com folga. Entende? Então, fazer esse planejamento, né? Daqui a 10 anos, eu quero ter uma reserva financeira que esteja o que é o dinheiro trabalhar para você. É você ter uma quantia aplicada, e aí tem que ser aplicada em diversos fundos, né? Nunca botar os ovos na mesma cesta. Importantíssimo isso. E isso é muito importante. E essa rentabilidade desses negócios pagarem suas contas. O dia que você alcançar isso, o dinheiro trabalha para você. E você com suas contas básicas pagas, eu li uma vez numa reportagem numa revista, eu não sou muito de ler reportagens financeiras e tal, mas e essa me marcou muito, é que você tem que comprar a sua tranquilidade. Você com as suas contas básicas pagas, você tem tranquilidade. E uma vez que você tem tranquilidade na sua vida, as outras coisas você consegue com muito mais facilidade. Porque quando você está ansioso, quando você está agitado com uma situação, parece que você está travado, você não consegue agir. Quando você está tranquilo, tudo flui. Então a reportagem falava isso, a primeira coisa que você tem que comprar na sua vida é a sua tranquilidade. E como que você vai comprar a sua tranquilidade? Tendo dinheiro para pagar as suas contas básicas. Contas básicas variam de pessoa para pessoa. Agora, você conseguindo viver com o mínimo de dinheiro possível, você vai ter tranquilidade com mais facilidade, né? E aí falava também que a pessoa tinha que ter 6 meses de lastro, pelo menos, para começar a ter tranquilidade. Correto. 6 meses é o que nós chamamos de reserva financeira. E é importante você ter isso tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Então, sempre pense nesses dois lados da moeda. É uma moeda com duas faces. Eu tenho uma pessoa física e eu tenho uma pessoa jurídica. Porque se uma coisa não vai bem, você não vai bem, né? Seu prolabore não vai bem, sua retirada. Os investimentos então, assim, e as poupanças, digamos assim, acho que poupança não está longe de ser o melhor investimento, mas os dinheiros guardados são diferentes, né? Você tem o dinheiro guardado também da empresa e o dinheiro guardado da pessoa física. Isso. Correto, exatamente. E assim, aí você precisa ter, né? Que sua empresa é o que aconteceu com alguns empresários, né? Que eu conheço, que tem uma reserva que consegue manter 6 meses. E eles identificaram, nessa crise,
que 6 meses é pouco. Olha. Porque ninguém nunca pensou, né? E agora tem algumas pessoas, alguns empresários que eu tenho conversado, que já falaram para mim, Sheila, preciso aumentar, expandir a minha reserva de emergência para mais meses. E vou me empenhar para 1 ano. Uhum. Porque o que está acontecendo agora? Esses 6 meses, eles já estão muito próximos. Nós temos 3 meses em quarentena. Dia 10 vai fazer 3 meses que eu tem. tô fechada em casa. Exato. Então, e não temos uma previsão, uma previsibilidade. Então, as pessoas que têm essa reserva de 6 meses estão ainda confortáveis, mas enxergaram que, a depender do que acontece no cenário econômico, 6 meses não seja tão suficiente. Começou já a mudar. E quando nós falamos de reserva financeira na pessoa jurídica, inclui o seu salário, porque o seu salário, ele está dentro dessa reserva. Você é funcionário da empresa, entendeu? Então, você está nos custos da empresa. Então, significa dizer, se eu tenho 6 meses para a minha empresa parada, e eu tenho 6 meses para manter a minha empresa, eu tenho 6 meses de salário. Então, as minhas contas da pessoa física estão pagas. Eu acho que esse é o maior erro da maioria dos empreendedores aqui no Brasil, pelo menos, é que eles não se encaram como um funcionário da empresa. Eu sou empresário, então eu sou a empresa. Lucrei, ganhei R$1 milhão esse mês. E sobrou quanto na sua mão? R$250. Ah, tá bom. Isso acontece demais. Olha, eu posso dar um exemplo assim. Nós temos 2 empresas. Uma empresa com um empresário com a mentalidade financeira sendo executada e aquele que não executa a mentalidade financeira. Então, aquele que não executa, ele pode até faturar 100 mil e o que executa faturar 60. Mas o que executa tem um prolabore maior, tem uma vida melhor, tem bens que o outro não tem, pagos, quitados, né? Tem o carro que o outro não tem, quitado, porque essa questão de bens, de carro, precisa saber se você está pagando por aquilo ou se aquilo já está quitado. Uhum. Ih, Sheila parou para mim. Oi. Voltou. Então, uma empresa que fatura menos, às vezes ela lucra mais. Né? Desde que você faça a gestão financeira correta. Entendeu? Às vezes a empresa que fatura mais e não faz uma gestão, ela não tem o resultado que a empresa que fatura menos e faz a gestão. Isso eu posso afirmar mesmo com precisão, com certeza do que eu estou dizendo. Então, e viver comece agora. Ficar com ilusão uma e coisa mostrando também, pros outros. E uma coisa também que é o ego, né? Nós temos um ego. E tem muitos empresários que se deixam levar pelo ego. E aí, eu conheço muitos empresários, inclusive onde eu moro, aqui em Salvador, que estão com as empresas quebradas, mas tem uma Hilux. Que loucura. Tem uma Hilux. Sheila, estou recebendo um aviso aqui que a gente tem 1 minuto restante. Eu queria só que você falasse o que as pessoas que quiserem conversar mais com você ou até te contratar para abrir as empresas delas ou para ter mentoria financeira contigo, como é que eles fazem para te encontrar? Então, podem me encontrar no meu Instagram, né? Sheila Silva Finanças. É o mesmo também do Facebook, tá? Pode mandar um direct. O Instagram hoje é a comunicação mais próxima que nós temos, né? Então, podem me mandar um direct. O meu site contábil está em construção, né? Logo, logo também vai, através do site, vocês conseguem contato comigo. A Márcia também tem, né, os meus contatos, que é minha cliente. E vai ser, assim, um enorme prazer tirar dúvidas, né? Pode mandar um direct, pode conversar. E vai ser, assim, um imenso prazer abrir a sua empresa se você não tem,
Se você tem uma empresa e tá, né, tem todo esse contexto financeiro e quer melhorar, eu também posso te ajudar. É, Eu posso aplicar uma mentoria financeira para desenvolver a sua mentalidade, para recomendo, ajustar. gente. Vamos ser cortados aqui. Sheila, super beijo para você, muito obrigada. Beijo para você, obrigada a E você, minha vamos nos querida. falando. E obrigada para todo mundo que assistiu. Espero que tenha sido útil para vocês.